Fala galera, Douglas Z por aqui, seja muito bem-vindo, né? A mais um episódio do Papo Z Podcast. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, vocês vão conhecer ele daqui a pouquinho. Antes disso, quero apresentar a Cris, minha esposa. Olá! Né? Vai participar com a gente hoje desse bate-papo. A gente tá em família, então ele é conhecido como Diego, DG, da Gráfica DG. Diego, seja muito bem-vindo. Obrigado aí, mano. Seja bem-vindo. Irmãozão Diego. também. Prazer. O mais conhecido como Diego Gêmeos. É Diego isso. Gêmeos, Diego DG. Agradecer vocês aí pelo convite, né? É muito bom poder ter esse momento aqui para poder compartilhar histórias de empreendedores, né? E contar um pouquinho como que foi o início da gráfica. Vocês querem que eu conte? Como que é? Legal. Antes disso, eu queria avisar a galera que tá aí que o Diego é meu irmão gêmeo, né? Nem precisava falar isso. Hoje ele tá aqui, é um baita do empreendedor aí. E a gente vai contar um pouquinho das nossas histórias, como que a gente começou a empreender, né? E eu também hoje como empreendedor, e no nosso canal aqui a gente sempre fala sobre empreendedorismo, então hoje vocês vão conhecer a história dele, do Diego. Fala aí, Diegão, como é que foi começar a empreender? Conta primeiro um pouquinho sobre você, né? Da sua família linda aí. Legal. Meu nome é Diego, tenho 34 anos. Tenho uma família linda, né? Uma esposa, uma bebê de 4 anos. E se resume a uma pessoa que é apaixonada por design, né? Por criação e parte visual. Então, eu vou até aproveitar, já começar Fica à vontade, a mano. contar como que foi o início de tudo. Antes de trabalhar com parte de design, eu já gostava, só que não tinha a parte técnica, né? Não tinha conhecimento nenhum. E com o tempo, eu fui aprendendo. Tive a oportunidade também, através de um amigo, de começar numa empresa de comunicação visual, de envelopamento automotivo. E lá eu tive a oportunidade de iniciar na área do design, que era o que eu gostava, né? E aí, trabalhando lá, eu tive a oportunidade de começar um curso no Senac, de design gráfico. E aí, as pessoas sempre perguntavam, né? Fora a parte técnica, as pessoas perguntavam, onde você trabalha? Você trabalha com o quê? Fala, eu trabalho com comunicação visual, faço banner, adesivo automotivo. E aí as pessoas queriam ir até o lugar por me conhecer, né? E aí eu comecei a pensar, por que não vender esse tipo de trabalho? Só que por estar totalmente envolvido com a empresa que eu trabalhava, eu não tinha como sair daquele trabalho, né? Eu não tinha como me desenvolver ali. E aí eu fui aprendendo a como utilizar a parte de criação e terceirização de mão de obra. As pessoas que você fala que estavam te perguntando são... Quem são essas pessoas que estavam te perguntando sobre trabalho quando você já... Que a gente vai voltar depois pra contar o início, né? A Cris vai separar umas perguntinhas bem legais aí. Boas. Já tem umas perguntinhas aí? Eu queria, tipo assim, você tava falando sobre as pessoas perguntarem sobre você vender ou oferecer isso quando você tava onde? Você já tava atuando no mercado já? Você já tava trabalhando com eu isso? tava trabalhando lá na empresa de comunicação visual, né? E aí as pessoas perguntavam pra mim, né? Falavam, você trabalha com o quê? E aí eu explicava, eu trabalho com banner, adesivo automotivo. E aí as pessoas tinham interesse de comprar, achando que eu era um vendedor, né? Era o quê? Amigos que perguntavam? Eram amigos, eram pessoas que já me conheciam. E aí eu parei e pensei num dia, eu falei, por que não começar a vender esse tipo de serviço, né? E aí, como era uma área que eu não dominava de forma total, depois dessa empresa que eu saí de lá, eu comecei a procurar pessoas para terceirizar os serviços que eu faço hoje, né? Que é cartão de visita, panfleto, banner. E voltando um pouco do início, né? Que eu conheço muito o início e, inclusive, cara, tava no convite de a gente bater esse papo aqui, eu tava lembrando lá do início, né? Eu começo a dizer que eu comecei empreendendo com o seu projeto, né? Legal. Que eu lembro, a gente vai falar depois Sim. disso, né? Mas assim... Isso quando? Em 2017. Exato. É bom a gente começar a falar um pouquinho de datas também, e é isso que eu queria saber de você, Diego. Quando foi que você começou a mexer, que lembra que você começou a fazer com Paint, né? Sim. Ninguém nem sabe o que é o Paint, né? Que a gente Exato. tá falando em inglês aqui, mas é um É desenho... um programa do Windows para desenhar,
né? Pra Você, desenho. você conhecia já, Cris, o Paint? Sim, é antigo, né? A galera pegava pra desenhar, normalmente deixava eu ficava os... desenhando lá, O Paint, aleatório. pra quem é mais novo aí, quem tem 15 anos, 20 anos, ele era basicamente o que hoje a galerinha deixa as crianças num tablet desenhando. Exato. É o que o Windows tinha ali pra galera ficar É rabiscando a a lousa criança. mágica, praticamente, né? Que Isso, é a existe hoje. lousa mágica que a Liz usa Isso, hoje. que a minha filha usa hoje. E assim, eu usava de recursos não profissionais, né? Eu fazia uma junção ali de várias coisas para poder formar uma arte. E aí, um amigo nosso em comum, o Thiago, né? Ele falou, pô, tá precisando de alguém ali naquela empresa de comunicação visual. E aí eu fui lá, mostrei os trabalhos que eu fazia, que não eram profissionais. E aí essa pessoa, mesmo assim, me contratou. Eu expliquei que eu não entendia muito. E aí no dia seguinte, eu me vi no desafio de fazer um design para uma Fiorino, para um carro, sem saber de nada. E aí a pessoa que estava lá para poder, para que eu pudesse substituir ela, com 5 dias que ela estava lá, eu fui anotando tudo que eu precisava para poder trabalhar na área, que era a minha vontade. Então eu falei, pô, agora esses 5 dias aqui é os dias que eu preciso para poder seguir nessa carreira. E aí, com esses 5 dias, eu fui anotando no programa que eu trabalho, né, que é o Cora. Eu fui anotando as coisas que eu precisava e aí, depois desses 5 dias, eu já conseguia desenvolver pequenos trabalhos lá. E aí, como eu tinha dito anterior, em relação ao curso, na época, em 2017, que eu trabalhei lá, 16, 17, eu ganhava R$ 600. E aí, o curso do Senac era R$ 600. Então, tipo, meu, não tinha como eu fazer o curso por mim mesmo. Eu iria receber o salário e ia deixar no curso. E como que eu iria me virar, né? Aí eu falei com o meu patrão, falei, você consegue pagar uma parte do curso e aí eu pago a outra? Aí ele falou, beleza, faz a inscrição lá. E aí ele deixou pra mim. Aí eu falei, pô, agora, vou fazer a inscrição. Fiz a inscrição, comecei o curso. E aí depois que eu finalizei o curso, eu acho que foi praticamente o tempo que eu trabalhei lá. Foi 1 ano. E aí, depois que eu saí dessa empresa, eu fui procurar empresas, porque assim, o irmão dele trabalhava com a parte gráfica. Então, eu via ele entregando as coisas, eu fazia até algumas coisas para ele. E aí eu pensei, pô, eu tô dominando aquilo que o irmão dele faz e consegue vender. Por que não vender? E aí eu fui procurar empresas que poderiam me ajudar, empresas parceiras que até hoje me ajudam com a parte de produção. E A gente já vai para essa parte aí já. Eu só queria te interromper porque assim, o legal de toda essa história que você tá contando já deixa a primeira lição sobre o empreendedorismo. Você se desenvolver, ganhar novas habilidades, persistir no que você tá fazendo, se conectar com novas pessoas e dar o passo antes de ver o chão. exato. Porque tem muita gente que fica esperando, se planejando, achando que empreender é você ter todo o caminho trilhado, todo o capital de giro que você precisa, todas as instruções para começar. E a pessoa precisa enxergar só um caminho, ter um desejo maior do que os objetivos, os desafios, né? A Exato. pessoa tem que ter um desejo maior que os desafios dela, ir lá, encarar, aprender essas habilidades, que não tem erro, né? Eu acho que o empreendedorismo começa por aí. Você me fez lembrar de uma coisa. Nessa época, eu tinha uma bicicleta. E para mim começar a vender no bairro, eu ia de bicicleta. E aí as pessoas perguntavam, onde que fica a sua loja? Porque eu conseguia vender, conseguia entregar. Só que tinha algumas pessoas que tinham receio. Pô, como que eu vou comprar de alguém que eu não sei de onde vem essa pessoa? E aí foi onde surgiu a ideia da minha primeira parceria, né? Fora a parte de produção, que foi um vizinho nosso, que é o Marcos, né? Que é lá de frente da casa do nosso pai. E aí eu fiz toda a parte de comunicação da loja dele. Em contrapartida, a gente se ajudava nele receber os materiais lá e poder entregar para as pessoas. Ou quem precisava fazer pedido, ele conseguia fazer os pedidos lá, né? De novo, aquela parada do networking que eu... Cara, eu eu ia explico falar até um pouco isso. sobre isso. De novo a parada do network, pode falar. Inclusive, o assunto network foi falado no episódio passado com o Joe Wick, né? Porque isso é muito importante. Eu tava vendo o Diego comentar aqui e uma coisa bastante importante é o quê? Que primeiro você coloca o pé, depois você vê o chão. E aí, como foi importante para ele entrar num ambiente que proporcionasse para ele novos aprendizados
daquela área que ele queria atuar. Então, assim, é se jogar, né? Sim. E o não você já tinha. Você foi lá, você perguntou para o patrão se ele poderia custear parte do curso. Então, é ir atrás mesmo, né? Ninguém nasceu sabendo de tudo. Ninguém Né? aqui foi herdeiro. A gente fala de empreendedorismo e acho que as nossas histórias acabam sendo muito bom pra quem tá ouvindo ali e que já conhece a gente por muitos anos, né? Porque por sermos gêmeos a gente sempre foi muito conhecido ali. Você trouxe uma objeção que foi as pessoas, teoricamente, não saberem se você tinha um ponto físico, mas eu vejo que isso não é uma grande objeção. Tem gente que pararia só nessa objeção aí. Então, eu acredito que hoje não é necessário você ter um ponto físico, né? Que a internet, ela tá aí para você realmente ir a lugares que você não conseguiria ir de forma física. Né? Falando nisso, qual é o lugar mais longe que você já enviou um produto? Só pra gente materializar pra quem tá ouvindo aqui, porque pra quem não sabe, né, o Diego faz, eu vou falar alguns nomes aqui, cartão de visita, banner, wind banner, panfleto, todo tipo de material gráfico de personalização, inclusive, né, eles fazem lá as canecas também, se você precisar, totens, enfim, tudo que você precisar, mas pra onde foi o maior, mais longe foi o que você já fez? Fala aí. Então, as entregas, a gente atende São Paulo, né? Eu não fui para outros estados até para não ter esse problema com a logística. Porque depender de correio é um pouco complicado, né? Agora, atender clientes de forma digital, eu já atendi para os Estados Unidos, para outros países, né? Por isso que eu ressalto e falo em relação ao digital, porque hoje está muito fácil de você conseguir fazer a venda sem necessariamente estar cara a cara com a pessoa que vai comprar o seu produto ou serviço, né? E você me falou assim de que você já atendeu pessoas no digital e aí você falou assim, é fácil, né? E eu vejo que eu pensando com a cabeça de uma pessoa medíocre, que é uma pessoa que acha que tudo é difícil, como foi o desafio para você começar a vender os seus primeiros trabalhos sem resultado? Porque tem muita gente que pensa assim, eu não tenho resultado nenhum para mostrar e ninguém vai comprar de mim por conta disso. Você chegou a ter essa percepção de desafio para poder oferecer o seu trabalho no início? Do tipo, eu não tenho um portfólio aqui para mostrar? Exato. Eu acho que assim, quando eu comecei a divulgar nos bairros, eu tinha alguns materiais que eu consegui da empresa que eu terceirizo, né? Mas eu tive essa dificuldade Você acha muito que era um pouco, bloqueio né? mental? Você acha que era um bloqueio seu de fazer isso? Eu acho que essa dificuldade, assim, de não ter um portfólio, eu acho que eu não tive, exatamente porque eu peguei muita bagagem de empresas que eu trabalhei, né? Então, assim, eu já tinha como mostrar algumas coisas e dessa empresa que eu terceirizo, alguns dos trabalhos, eu consegui alguns materiais lá porque a gente se tornou parceiro, né? Então, tudo que você desenvolveu lá, você usou. Poxa, eu tava trabalhando numa empresa, fiz essa caneca personalizada e eu mostro pra todo mundo, eu fiz essa caneca aqui, se você quiser eu posso fazer pra você, mesmo você tendo feito em outra empresa, empreendendo dentro da empresa. É isso que eu ia falar. Ele Exato. empreendeu dentro da empresa do, Sim, do exatamente. cara. E até esse detalhe que eu ia explicar pra galera é que desde 2017 que eu saí dessa empresa, eu iniciei o empreendedorismo, né? Fazendo material gráfico, só que trabalhando em algumas empresas. Eu empreendia como renda extra, Uma né? renda E aí, renda principal eu comecei há um ano atrás, que aí eu realmente coloquei todas as minhas energias ali e tô colhendo fruto disso. Até em relação ao início, muitas pessoas que me veem hoje e sabem da minha história, eles falam. Eu tava conversando com um amigo essa semana, e ele falou exatamente isso. Ele falou, a forma com que você atende as pessoas da região, e você consegue atender essa galera, é exatamente pelas coisas que você plantou lá no início, né? Porque eu fui pioneiro na região em relação a material gráfico, né? Tem empresas mais distantes, mas eu sou a primeira empresa ali da região a oferecer esse tipo de trabalho com a facilidade para quem mora na região, né? Sim. Porque às vezes a pessoa conhece, e até a forma com que eu atendo meus clientes hoje é exatamente isso. As pessoas falam, pô, quando descobrem o que eu faço, né? As pessoas que não conhecem ou até indicação. Eles falam, pô, que legal que você tá aqui perto, porque até uma das coisas que eu vou falar agora
pra galera que quer empreender, eu acho que você talvez ia fazer essa pergunta, eu não sei. Para quem quer empreender, eu acho que o primeiro passo é esse, é você procurar parceiros e você começar com aquilo que você sabe. Tipo, você não querer esperar alcançar um patamar ali ou uma estrutura para poder iniciar, porque muitas pessoas querem começar um negócio com tudo pronto. Eu acho que nenhum empreendedor ele tem a história de que começou tendo. É óbvio que vai ter aquela pessoa que tem uma condição financeira melhor por conta da família e tal. Mas, de qualquer forma, ele começou ali do início. Né? Exato. Não veio Eu acho com que assim, uma empresa pronta. eu acho que a empresa que começar com a estrutura, essa empresa teve um investidor ali, Sim. né? Porque ninguém vai começar... Quem que vai investir tendo um capital? É muito difícil, principalmente na comunidade, né? Na periferia. E eu já ia até quebrada. entrar nesse ponto, tipo assim, quem tá às vezes numa região periférica, uma comunidade, acha que o empreender é pra quem tem dinheiro, que é o que a gente tá falando. Você acha que o grande diferencial da Gráfica DG hoje é por estar próximo da comunidade e trazer e atender o que a comunidade precisa, as necessidades da comunidade? Você acha que esse diferencial é de estar lá dentro? Eu acredito que sim, porque tem muitas empresas distantes da comunidade e é o que eu sempre prezo por todas as empresas que eu atendo, né? Eu sempre prezo por a gente estar ali próximo, ajudando os empreendedores da região, né? Porque tem muitas empresas distantes da comunidade, da quebrada, e você tem uma certa dificuldade de chegar até lá ou até de receber o produto. Então, você tendo alguém ali que está próximo de você e consegue te atender com o mesmo padrão de uma grande empresa, é o que faz a diferença para qualquer comunidade, qualquer quebrada, né? Sim, É e conseguir... eu ia aproveitar que a gente está Pode falar. falando de periferia, né? Qual que é o seu maior desafio, assim, para atender os clientes ali na periferia? A gente nasceu, a gente sabe o fato da gente conviver, ter crescido, a gente sabe as dores da Sim. turma da periferia, mas qual é o maior desafio, assim, que você sente? Eu acho que assim, a comunidade, eles estão melhorando o aspecto de valorizar o empreendedor local, né? Que é o que eu tenho plantado também, e outras empresas lá da região também fazem isso. E eu acho que a dificuldade que a gente tem é exatamente das pessoas valorizarem, de ter uma empresa ali próximo que tem um grande papel na comunidade ali, né? Porque eu faço... todas as pessoas que iniciam o empreendedorismo iniciam com pequenos materiais, como cartão de visita, panfleto, né? Coisas que são simples e que te fazem alcançar toda a comunidade ali de uma forma simples e com custo baixo. Né? Como se Então, fosse um enxoval de quando a empresa começa a exato, iniciar ali. Ela precisa de um exato. panfleto para divulgar, precisa de um cartão de visita. E aí você começa já entrando com esse kit já para os negócios que você vê surgindo também, né? Exato. E assim, eu iniciei vendendo para a comunidade e tenho muito orgulho assim de poder ajudar as pessoas ao redor lá. E a Gráfica DG hoje, ela, de forma indireta ou direta, ela consegue ajudar tanto projetos sociais como projetos de esporte, né? Que são os times. Tem uma associação também que a gente ajuda eles com a parte visual, né? Manda aquele salve lá pros times aí. Quais os times que você tá patrocinando? Milianos é um dos times que a gente ajuda. Tem o Tudo Nosso. São todos times de várzea, né? Lá da região. Que eu agradeço muito eles por ajudarem o empreendedor local a se destacar. Porque tem um grande papel, tanto na parte de publicidade, quanto no projeto social, né? Ou seja, eles amplificam a sua mensagem e você também acaba incentivando o esporte e o projeto deles, né? Sim, inclusive tem um dos projetos que é futebol infantil, que é em busca de um sonho, né? Então, assim, se identifica muito com a comunidade, com o empreendedor, ou até com a criança que não imagina o que vai ser quando crescer, né? Como profissional. E tem essa oportunidade, né? De não estar na rua, e estar aprendendo um esporte e sonhando, né? Porque na comunidade, igual você falou,
a gente tem uma grande dificuldade de sonhar na comunidade. Porque para empreender, estando num pequeno bairro, a gente tem essa dificuldade por conta de recursos, né? A gente tem dificuldade financeira de iniciar um trabalho. Então, eu incentivo todas as pessoas que falam sobre empreendedorismo exatamente de começar com aquilo que você tem. Você não esperar ter grandes recursos ou... Eu acho que só a sua ideia já se inicia um negócio, né? E dali você começa a fazer as coisas fluírem, né? Uhum. Antes da Gráfica DG, né, antes de 2017, você sonhava em empreender ou isso nem passava pela sua cabeça? Então, a parte do empreendedorismo só surgiu exatamente quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, que eu vi que eu estava ganhando pouco ali e eu precisava evoluir como pessoa, né? Uhum. Tanto na parte financeira como na parte profissional mesmo, né? Então, trabalhando lá, eu consegui entender como tem tanto trabalho aqui, eu executo esses trabalhos, consigo entregar e eu não consigo avançar, né? Em questão financeira, porque a empresa também é uma empresa regional, não era uma pequena empresa, era uma média empresa, mas conseguia entregar grandes trabalhos para grandes empresas. E aí eu pensei, falei, pô, como eu tenho a parte do design, que é a parte de criação dos layouts, a parte visual, que é o mais importante da empresa, isso eu sei executar. Então, só me cabe encontrar uma empresa que possa ser parceira e fazer a parte de produção, né? Show. Sim. É uma coisa que é bem legal, assim, da gente... Quando a gente conhece a história da pessoa, né? Porque a gente conhece... A gente, vocês dois são irmãos, é Sim, óbvio. sim. Mas eu, antes de ser esposa do teu irmão, eu já te conhecia. Então, a gente até conversa bastante do quanto a gente evoluiu, né? De Exato. quando a gente se Como conheceu, pessoa, né? né? Como Como pessoa. profissional. E todo empreendedor, antes, né? Que a gente fala assim, antes do CNPJ tem um CPF. Fala muito isso na internet. Mas é Sim. óbvio. Existe um CPF que precisa ser treinado, que precisa aprender, que precisa evoluir, né? A mentalidade, porque a gente sabe que a mentalidade... às vezes, a forma que a gente é criado ali, a gente tem muitos bloqueios, a gente não acredita em muita coisa, tem medo de muita coisa. Então, né, vamos falar, Cris, vi muito a sua evolução, né? E tanto como empreendedor, Sim. né, como pessoa, né, também. Você tem uma família hoje, você tem a Elisandra como esposa, a Liz como filha. E diante de tudo isso, qual é o seu maior orgulho, assim? Você olha para o Diego lá, né, aquele menino, né, de antes de 2017, Sim. que gostava, né, para quem não sabe, o Diego e o Douglas adoram coral, né? Então, eles dois andavam muito em coral, né? Gosta da música, o Diego tem talento de cantar, toca Toca também bateria, carrom, bateria, né? carrom, né? O Douglas Legal. também gosta de cantar. Então, assim, diante de toda a sua história, assim, o que você mais tem orgulho? Então, hoje, assim, de poder realmente acreditar que é possível você trabalhar para você sem exatamente estar numa empresa, né? Porque as pessoas sempre pensam, pô, vou trabalhar em empresa X, qual empresa você quer trabalhar? E hoje a gente tem essa liberdade, que é o que eu queria falar. A primeira liberdade que eu consegui foi a liberdade de tempo, né? Por mais que empreender seja desafiador, e você tenha que dedicar muito tempo nisso, porque tem pessoas que falam, pô, você trabalhar para você, você trabalha a hora que você quer. Pelo contrário, eu acho que assim, você tem que ter uma disciplina, né? Uma Com os rotina. horários, uma rotina, mas você tem liberdade também de ter um tempo com a família, ter um tempo com os amigos, né? Ter um tempo para Deus também, né? Que é o que a gente precisa sempre se atentar todos os dias. E a minha filha tem ajudado a gente tem ensinado ela, na verdade, né? Uhum. A ter esse tempo com Deus e tem sido uma bênção para mim, sabe? Minha família, assim, são pessoas que eu tenho orgulho hoje do que Deus fez para mim, né? Deus me deu uma família de presente, real. Porque nessa data aí, foi exatamente a data que eu conheci a Elisandra em 2016, que foi exatamente o ano que eu comecei a trabalhar com parte gráfica, né?
parte visual. Uhum. E aí eu trabalhei até 2017, eu saí dessa empresa, aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa gráfica. E aí, de lá, não foi a gráfica que eu tive como parceiro. Depois de muitos anos, eu atendi esse meu patrão. Você vê como que é a vida, né? Depois de esse ano mesmo, que eu dei mais forças pro meu trabalho, pro empreendedorismo, eu consegui fazer esse vínculo com ele e a gente se tornou cliente, né? Um do outro, né? Eu já trabalhei para ele e hoje ele é meu cliente. Isso que a Cris falou é muito legal, que a gente começa a rever, né, que empreender não é só você ter um negócio, é você se desenvolver como pessoa, porque você vai ter que se desbravar realmente um negócio do zero, né? Eu até falo isso no meu livro lá no meu capítulo, e eu vejo que muita coisa que eu falo, que realmente é tudo aquilo que eu vivi. É muito bom a gente ter uma história e contar a nossa história, porque a nossa história, cara, ela é cheia de experiência, cheia de coisas. E aí você falou agora sobre essa questão de você começar a empreender, entender a liberdade que você ganha, algumas liberdades, né? De tempo, depois de estar em outros lugares, hoje que você tem filha, de levar sua filha na escola. Então, assim, é muito importante a gente entender que o empreendedorismo não é só ganhar dinheiro. Porque no início, cara, é como se diz, né? Vai dar errado. Você não tem a competências em vários aspectos, vai ter que aprender a vender, vai ter que aprender a melhorar sua habilidade. Não é só chegar na empresa, né, e bater um ponto. Você tem que gerar demanda, tem que atender os clientes, tem que fidelizar os clientes. Então, assim, muito legal ver essa história, ver essa evolução. Participei de um pouco disso no início e, como eu disse, pra mim, o meu primeiro empreendedorismo foi te ajudar, te apoiar ali, né? A gente criar marca, pensar em como captar cliente, como ir pra internet, como trazer uma mentalidade de precificar, porque reconhecer também o trabalho, né? Acho que talvez até um desafio inicial ali de como precificar o meu trabalho, porque a gente acha que porque a gente faz, teoricamente é fácil para nós, mas a gente não consegue mensurar o impacto que isso tem nas empresas. Exatamente, eu acho que assim, uma das dificuldades que você falando aí eu lembrei, foi exatamente isso, de trazer um preço para os produtos que eu vendia. Porque eu sempre quis me comparar com outras empresas, sendo que eu tinha toda essa logística de fazer a parte de design, né? Encaminhar para uma produção, retirar e entregar para o cliente. Então, assim, eu tinha essa dificuldade de precificar um valor que fosse bom para mim e para o cliente, né? Porque se não era em vão, todo aquele tempo que eu estava investindo, né, para poder entregar o produto para o cliente e no final acabava que as contas não batiam, né? E esse mercado é uma briga de preço, cara, Sim, é 10 principalmente em São centavos. Paulo, né? Você pega aqui cartão de visita, vou até mostrar aqui, ó, gráfica DG, ó. Então você pega, por exemplo, um cartão de visita, se tem 5 centavos mais barato, por conta de 1.000 para 500, o cara às vezes fecha num outro lugar. E não é só o produto final, né? É todo o impacto que isso vai gerar, como que você faz o atendimento, se você consegue entender o que o cliente quer e transmite isso na arte dele, entrega às vezes você vai lá na empresa vai entregar, não é isso? Isso. E assim, uma das coisas que eu bato muito na tecla e falo é em relação ao prazo que a gente consegue entregar um produto, né? A maioria dos produtos que a gente faz, a gente consegue entregar de um dia para o outro. E a gente consegue atender, muitas das vezes, fora de expediente. Né? Por ter o site ali, por ter o Instagram. E é uma das coisas que melhorou muito o desempenho da gráfica, foi ir para o digital. Né? Ter esse posicionamento que você me ajudou bastante. E o início da gráfica em si, que a gente não tinha muita coisa definida, mas você estava ali do meu lado para me ajudar e eu acho que isso contribuiu muito. É muito bom a gente ter... sempre falo para quem empreende que é muito bom você ter pessoas que torcem por você, né? E que talvez que façam o mesmo que você, porque hoje as empresas que me ajudam a produzir os materiais não são um concorrente, são aliados, né? Tanto que eu já prestei serviço para algumas das empresas e hoje eu trabalho por conta própria, né? Contando com a produção deles. Então, Isso também é uma mudança de mentalidade. Não enxergar que porque a empresa faz a mesma coisa, ela está concorrendo com você.
todo mundo tem espaço. Cara, o Brasil é um país maravilhoso para empreender, tem todos os desafios, porque, né, tem os desafios de impostos, um monte de série de coisas ali que às vezes atrapalha a pessoa de começar, mas tem cliente para todo mundo, cara. Se você sair para bater de porta em porta, você vai vender, e se alguém for lá na próxima semana, para quem não comprou, ele vai vender também. Então, assim, essa é a mínima preocupação que a pessoa tem, e eu, visando o empreendedorismo, eu vejo que isso é uma mudança de mentalidade. Começar a ver as empresas que oferecem aquilo que você às vezes não consegue entregar sozinho, como um parceiro, e expandir o seu negócio, né? E você estava falando sobre ter pessoas por perto, é um outro pilar também. Você tem conselheiros, eu sei que te ajudei bastante, você também foi uma escola, o seu negócio para mim, né? Hoje eu já trabalho em outras coisas, mais focado no digital, mas eu tava vindo para cá e até falei para Cris, a Gráfica DG, cara, foi um projeto que me ensinou muita coisa. Uma escola, né? Foi muito. A gente começou junto, né? E a gente teve essa oportunidade também de se desafiar, de entender que, poxa, perdi meu emprego, e agora? Vou ficar batendo de porta em porta e não tem vaga pra mim, ou eu não tenho habilidade pra aquilo, e vai ficar esperando alguém te aceitar numa empresa? Cara, começa a testar novas coisas nesses momentos. Eu acho que é esse o momento. Toda vez que você sair de uma empresa, pensa se não é um momento de você começar a ganhar novas habilidades. Porque senão você vai ficar sempre esperando alguém te abrir uma porta numa empresa para você começar a se desenvolver. Então, enquanto você estiver num CLT, empreenda lá dentro. E quando você sair de lá, começa a ver se não é o momento de você usar todas as habilidades que você tem para começar algo novo. E foi exatamente o que eu fiz, né? E tem dado muito certo. Como eu falei para vocês, eu consegui uma liberdade de tempo para poder ver minha filha crescer, né? Porque isso é a maior preocupação, acho que, de pais, é de ter que trabalhar numa empresa e não ter o tempo para vivenciar as fases do filho e ter o tempo com a família mesmo, para poder ir para algum shopping, ir para um parque, viver real, né? Não só pensar em dinheiro e em trabalho, né? Exato. A gente comentei, né, anteriormente dos dois serem irmãos, tal, empreendedor. A minha pergunta agora vai para os dois, e aí vocês vão ter que... Cada um responde aí. Qual foi o melhor conselho que vocês dois já trocaram, assim? Pode começar. Cara, eu acho que o conselho que eu lembro, e eu acho que pra mim é muito forte, é a questão da precificação, que eu acabei de comentar aqui. Por quê? Porque eu lembro que no início, né, o Diego tinha essa dificuldade, eu sempre estava estudando e o negócio não era meu, então eu só podia dar conselho. E hoje, a gente aplica muito isso lá, que é entender o seguinte: qual o impacto que eu gero com o que eu faço? Isso é valor. Agora, o que é preço? Preço é assim, o quanto a empresa perderia se não tivesse isso que eu estou executando. Então, eu lembro muito de aconselhar o Diego sobre precificação, porque eu estudava muito sobre isso na época. Inclusive, aprendi muito com... Eu vou tentar lembrar o nome dele, é Pedro... Eu vou lembrar o nome dele. Certo. Acho que você lembra, né? O nome. Acho que você não vai lembrar também, não. Mas, assim, aprendia muito sobre essa questão de precificação, e acho que foi um conselho que a gente trocava, né? A gente trocava muito sobre isso. Pô, começa a valorizar o seu trabalho. Converso muito com outras pessoas sobre isso, porque se a gente não focar no lucro e entender o impacto que a gente causa, a gente acaba, às vezes, trocando o trabalho ali, sem fazer o negócio crescer, porque uma hora a gente precisa crescer, né? Legal. Um dos conselhos que você me deu também, que foi o posicionamento da marca, né? Da Gráfica DG, para que as pessoas consigam entender de fato o que eu faço. Porque tem empresas lá na comunidade, no bairro onde a Gráfica se encontra. Salve Vista Alegre. E que as pessoas não sabem que existe. Porque não existe um posicionamento, a pessoa não tem essa preocupação, né? E são empresas até com um grau de maturidade ou a estrutura. A empresa tem até uma certa estrutura, mas não tem o posicionamento. Então, assim, para você fazer o seu negócio dar certo, você só precisa se posicionar. Como alguém que tem um talento, que seja pouco, mas que você goste de fazer aquilo com o que você faz hoje, né? Aquele trabalho que você faz, para que as pessoas possam realmente te enxergar, né? Tem até o ditado que quem é visto não é lembrado. Então, se você é um pequeno empreendedor ou quer empreender, faça as pessoas saberem o que você faz. Porque quando eu trabalhava lá na empresa,
na primeira empresa, as pessoas perguntavam o que eu fazia. E aí eu falei, trabalho com envelopamento, trabalho com parte de comunicação visual. E aí me deu um estralo. Falei, pô, por que não pensar em vender algum dos produtos, né? E aí isso aconteceu depois que eu saí da empresa, né? Eu já fui me preparando ali. Eu sabia que eu precisava de formação, inclusive, depois do curso de Senac. Agora, antes de casar, em 2019, eu me formei em design gráfico. Então, assim, busque conhecimento e corra atrás do seu sonho. Se você quer empreender, se você gosta... Porque, às vezes, a pessoa está trabalhando numa empresa e o que ela gosta é outra coisa. Então, o que te adianta ganhar dinheiro e não gostar do que você faz? Sim. Geralmente as pessoas que não empreendem, né? Que eu vejo muito que é um conselho para quem não empreende veja aquilo que você faz por gostar, né? E aí, com isso, você pode trazer renda através daquilo que você gosta de fazer. Você achou algo que você gostou de fazer, tal. Você viu que aquilo podia dar uma renda para você, que começou como renda extra e aí agora se tornou a sua renda principal, né? Sim. E é aquilo, né? Material de impressão, a gente pensa em gráfica hoje, né? Acho que uma pergunta que vem sempre assim, material impresso ainda pra quê? Pra que cartão de visita? Eu queria ouvir a sua opinião. O que você acha? Se você acha que as impressões estão morrendo, ou qual que você acha que vai ser o futuro das impressões? Eu acredito que a impressão não vai acabar, até porque existe a parte digital, mas existe também nas pequenas comunidades, né, nos bairros, aquela necessidade de algo visual e com baixo custo. Uma das evoluções que a gráfica teve no decorrer desse ano foi exatamente começar a criação de sites, né? A gente já fazia a parte visual para a rede social e o site foi a inovação, que é uma das coisas que a gente está iniciando agora, esse ano, para as empresas que a gente atende, né? Bom demais. Porque tem muita gente que tem a parte visual, que é a parte impressa, mas não está no digital. E existe uma grande necessidade hoje de as empresas estarem na rede social, né? Não só na rede social, mas terem a sua própria plataforma ali para contar a sua história, assim como a gente está contando a nossa, Sim. né? Sim. No empreendedorismo e a da empresa. A história da empresa, porque é importante você ter um caminho ali, que seria o site, para as pessoas conhecerem de fato que empresa que você trabalha ou que é a sua empresa, né? Então, hoje a Gráfica DG, além de ser essa parte de impressão, está ajudando as empresas a se posicionarem com site, Google Meu Negócio, coisas para realmente elas conseguirem trazer o cliente, né? Porque a gente tem a impressão, eu não sei se é a impressão, né? Falando de impressão para gráfica, mas tipo assim, de que é só produto impresso. Ou seja, é tudo aquilo que faça o cliente vir até a empresa, né? Exato. Então você está tendo outro braço que é a parte digital, que você já fazia na rede social e agora com o site. Sim. E aí, Cris, mais alguma pergunta pra gente aí? Temos. A gente contou toda a trajetória da DG. E aí, esse ano, você entrou como renda principal, né? Sim. Como o negócio da DG. E acrescentando a prestação de serviço de site e tal. Como que você vê a DG daqui pra frente? Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Eu acredito que a parte impressa vai ficar em segundo plano, porque é algo que a gente já domina, né? Que é o carro-chefe da empresa. Agora, a parte digital é que a gente precisa evoluir, né? Assim como a gente já começou pelos sites, né? Pela criação dos sites. A minha intenção é estudar a parte de inteligência artificial para poder implementar isso para as empresas, né? Assim como o Douglas já faz esse tipo de serviço lá na Zib, né? Eu quero implementar isso para os clientes que acreditam nas tecnologias, né? Nas novas tecnologias. Falando até em IA, uma coisa também que é obviamente que hoje a gente utiliza inteligência artificial para atendimento, mas muita gente não sabe que IA não é só para atendimento. IA é para criação de imagem, você que está no posicionamento de impressão, vai conseguir criar coisas com mais facilidade. IA vai ser para edição de vídeo, né? Alguns cortes desse podcast, inclusive, a gente utiliza IA para fazer, para otimizar o tempo, porque a IA ela vai vir para ganhar tempo das pessoas. Para as pessoas focarem em outras coisas que são, eu diria até que o ser humano vai ter esse momento mais de desfrute, vai ser uma pessoa mais analítica,
Porque todo o trabalho duro a IA vai fazer. E fica muito no subjetivo, né? Tipo, o que que é IA? Todo mundo fala de IA, não sei nem o que que é isso. É como se fosse a internet, o início da internet. Sim. O que todo mundo achava que, como que seria ter um cliente ou esse vídeo chegar até você, há 15 anos atrás, muita gente não saberia como isso iria acontecer. E hoje eu gravo aqui, pessoas, né, de vários lugares, amigos meus que eu encontrei num evento, às vezes em Alphaville aqui, se conectou comigo, eu vou e posto esse vídeo nos meus stories, essa pessoa tá me seguindo e ela tá lá em outro estado vendo o vídeo que a gente tá produzindo aqui. Sim. Então, eu diria nesse sentido também, né? Obviamente, mas foi uma boa pergunta. É pensar em quais os próximos passos, né? Porque a gente pensa que gráfica, cara, não é um negócio de hoje. Eu acho que tenha, com certeza, aí, quase 100 anos. Se não tem mais. Então, esse negócio gráfico eu acho que tende muito a crescer ainda, porque é questão de visibilidade, né? Você vai fazer uma feira, né? Eu não sei se você já atendeu alguns clientes assim, né? De exposição e tal. Então, é necessário ter materiais impressos. A própria pra Red se posicionar. Tigre, né? Red No Tigre evento também. do final de Exato. semana passado lá. Não Exato. sei como é que é o nome do... É o Expert Pet. Não, eu digo... o Expert, Os materiais, mas o ela tem material... dificuldade com os materiais. da- Fala aí, Diego, um os pouquinho banners. sobre os Fala aí, um materiais que pouquinho. você faz, inclusive. Fala um Então, pouquinho lá mais. a gente faz cartão de visita, faz panfleto, banner, adesivo. O que que é um banner, por exemplo? Um Todo banner mundo conhece, mas- seria o mais conhecido como os outdoors, né? Que a E o gente que é vê o indie banner? O indie banner é simplesmente uma bandeira que é exposta na frente dos estabelecimentos como um chamariz para as pessoas que estão de fora, né? Tanto anunciando uma promoção específica ou o nome da loja em si, porque as pessoas que passam de carro têm uma certa dificuldade de enxergar o que está ao seu redor, né? E o indie banner ele tem essa função de se movimentar e chamar a atenção de quem está fora da loja para dentro da loja. Qual é o produto que você mais vende, assim? Eu sei que deve ter um produto que mais vende e o que tem mais margem, digamos assim. Sim. O que seria? Hoje o mais procurado é o simples cartão de visita, né? Que as pessoas utilizam para trocar contatos, né? É um produto de entrada. É o produto de entrada. É o primeiro produto que eu fiz, que aí se iniciou a gráfica. É tanto que eu trabalhei nessa empresa de envelopamento automotivo, mas como era algo muito técnico, eu preferi partir para o simples, né? Que as empresas precisam e eu conseguiria, no dia a dia, executar de forma mais técnica e de forma mais objetiva, né? E qual é o produto que tem mais margem, que dá mais margem? Hoje é o Indie Banner, que é o mais procurado pelas pessoas por ser uma tendência, né? Acredito que depois das eleições, que as pessoas não conheciam o Indie Banner, começaram a conhecer. Sim. Depois das eleições por conta Interessante, dos né? políticos, né? Porque assim, já era uma coisa vendida, só que as pessoas não conseguiam enxergar. E aí veio as eleições e ajudou muito em relação a... E aí você pegou a onda. Exato. Inclusive, quem não conhece a Gráfica DG, eu vou deixar o nosso site para vocês conhecerem, é graficadg.com.br, e o Instagram, @gráficadg. Isso. Tá legal? Isso mesmo. Bom. Facebook também, né? Também. Tem bastante cliente por lá. Né? Começou Facebook. muito lá, né, inclusive, né? Hoje a gente está focado mais com o site, porque dá pra gente fazer atualizações ali de forma temporária, né? E aí a gente consegue divulgar tanto a história da empresa como os produtos que a gente vende. Show de bola. Tá super fácil, né, de encontrar. graficadg.com.br, né? @gráficadg, né? Boa. Eu ia perguntar, por Instagram. que DG? Eu sei a resposta. Então, no É início... boa essa turma, pergunta, muito boa. Então, no início, por as pessoas falarem, né? Diego Gêmeos, você é Gêmeos? Eu falei, sou Gêmeos. Então, assim, eu fiz essa ligação, né? Do Diego Gêmeos com DG. E hoje as pessoas conseguem também entender isso como uma abreviação do meu nome, né? DG, Diego, né? Sim, muito bom. E é um posicionamento fácil. Marca Marca registrada, inclusive, né, não, Diego? Exato. Coisa importante Boa. também que eu falo para todo empreendedor. Não adianta só você ter um endereço online, você precisa levar a sério o teu negócio e registrar, Exato. para que você realmente tenha a detenção daquela marca, né, e possa impedir que outras empresas utilizem o mesmo nome, que confunde, porque até realmente é um nome que é muito utilizado, inclusive, né, Diego? Sim. Porque é fácil, né? As siglas, né? As siglas DG é muito pro design, né? Sim. Então a galera usa muito DG por conta disso também. Mas muito legal, Diego como DG aí. Diego Gêmeos.
Boa. Você também usava, né? Douglas Gêmeos. Usei por um bom tempo, depois virei o Douglas Z, que todo mundo Exato. conhece. Agora é só Douglas E Z. é legal, porque a gente acho que chega um momento que você sente a necessidade de uma distinção. Eu acho que esse negócio de DG realmente traz uma abreviação pro nome do Diego. Eu acho que é um posicionamento que facilita as pessoas. E às vezes ninguém nem lembra o nome, mas quando você fala DG, todo mundo fica ali, né? E alguma outra pergunta ou é isso aí? Que nós É temos isso, eu acho que a gente já tá chegando nos fins? nos fins, A reta final, né? na reta finalmente. final. E aí eu quero aproveitar pro Diego dar um conselho aí pra quem tá começando. A gente sempre dá esse tempo aí pro nosso entrevistado, né? Legal. Ou deixa a sua mensagem para essa Pra câmera. aquela câmera Legal. aí, ó. Para quem está iniciando empreendedorismo, eu acho que precisa estar perto de pessoas que fazem aquilo que você gostaria de fazer, ou se elas não fazem, que elas te incentivem, né? E você iniciar com aquilo que você tem nas mãos, né? Se você sabe desenhar, faça desenhos. Se você sabe executar algum tipo de serviço braçal, comece. Porque tem empreendedores que fazem lanche, tem empreendedores que fazem a parte intelectual, né? Que é a parte de criação, que é o que eu trabalho. E tem a empresa que é a empresa local, né? Então, assim, esteja perto de pessoas que fazem ou procurem pessoas que te incentivem a iniciar o seu empreendedorismo e não esperem ter melhores condições. Comece com o que você tem. Sim. E uma coisa que eu lembrei aqui, obviamente, porque a gente tá em família. Você quer deixar sua mensagem também, Cris? Antes de Pode iniciar? falar, depois eu Tá, o falo. que eu queria deixar como mensagem, assim, eu fiquei refletindo muito, né, sobre essa história nossa de empreender, porque a gente não teve incentivo nenhum para isso. Eu acho que foi muito uma onda do digital que me fez repensar sobre isso, porque na época a gente trabalhou como corretor, tivemos várias outras habilidades antes de fazer o que a gente faz hoje. E eu, conversando aqui, não posso deixar de mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe. Obrigado por todo o carinho, toda a educação que vocês deram, né, pra gente. Pelas críticas também, que meu pai assiste podcast, vamos ver se ele vai assistir até o final. Se ele assistir até o final, ele vai ver essa parte aqui. E dizer o seguinte, se você quer começar a empreender, conecte-se com pessoas, se desafie, não fique esperando tudo estar pronto. Não vai estar pronto, por quê? Porque você tem que se desenvolver. Você como pessoa não está pronto. Então, você vai aprender muita coisa empreendendo, não só como ganhar dinheiro, não só dizer que tem uma empresa, mas você vai amadurecer, vai ganhar novas competências, vai aonde você não imaginava poder chegar. Entendeu? Então, essa é a minha mensagem para você hoje. Muito bom. Bom, a minha mensagem é quando a gente começa, parece que tá tudo escuro, né? Eu tive eu acho que todo mundo passa por isso. Então, eu tô entrando no empreendedorismo agora. Vamos considerar que 2025, né? Porque Sim, até sim. 2024 eu estava como CLT. Então, são muitos desafios. Primeiro, saber quem você é muito importante isso, a nossa identidade. E eu acho que a gente vive num mundo onde as pessoas têm muita dificuldade com isso. Quem você é, de onde você veio, né? Quais são os seus talentos, o que você faz de melhor e não se comparar com o outro, porque o outro ele vai ter um talento e você tem outro. E aí às vezes os dois somam, né? Então não se preocupar que o outro é melhor em alguma coisa que você não faz, tá tudo bem, você é bom em outra coisa, então você tem que olhar para aquilo que você faz de melhor e pronto. E aí o outro conselho dia após dia, não adianta, a gente não vai saber tudo agora. Quando você se vê daqui 6 meses, você viu que você melhorou. Então, não tenha medo. Vai. E toda Só empresa vai. precisa de uma história, né? E vai existir, querendo você ou não. Sim, E entender que você não controla o resultado. sim. Você só controla as suas atitudes. Então, eu acho que é isso. Se você está aqui até agora, deixa o seu like aí, compartilha, né, esse vídeo com alguém que quer ouvir um pouco mais da história do Diego, da Gráfica DG, gosta de papo sobre empreendedorismo, tá querendo começar a empreender, beleza? Esse é o meu recado. Deixa nos comentários aí também se tem algum tema, alguma pessoa que você gostaria que eu convidasse aqui para esse papo. E é isso, fechou? Até a próxima. Tchau. Tchau.